Oi gente, meu nome é Kathleen Rocha e hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro de Provérbios. Então acompanhe aí comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela vida, Pai. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos em Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra que nos traz vida e ensinamento. Eu te peço, Senhor, ilumina nossa mente e o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 7 começa assim: Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Na janela de minha casa olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E aqui a gente termina o capítulo 7. E aí a gente vai vendo logo no começo que ele fala, né? Meu filho, obedeça as minhas palavras, no íntimo guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos, você terá vida, guarde os ensino. Ele fala, né, sobre como a obediência aos mandamentos gera vida. E como guardar os mandamentos como se fosse a menina dos nossos olhos. A menina dos nossos olhos é nada mais nada menos que a nossa pupila. E a gente ter esse entendimento que é algo precioso, algo que deve ser tratado com cuidado. Assim como nós temos esse cuidado com os nossos olhos, a sabedoria, os ensinamentos, os mandamentos de Deus devem ser guardados dessa forma. Nós precisamos amarrá-los aos nossos dedos, que significa que eles vão estar sempre conosco. Nós precisamos escrever no nosso coração, que vai estar dentro de nós. Ser como nossa irmã, ser familiar, ser como nosso parente, sempre junto, sempre próximo a nós. E é isso que ele fala sobre os mandamentos de Deus, sobre a sabedoria ser para nós isso. E aí a gente vai ver aqui, né, que ele vai contando a representação de um jovem sem juízo. Ele fala, né, da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Esse sem juízo, né, ele poderia se dizer como um cara que não se atentou para a instrução, que seguiu pelo seu próprio caminho, que se deixou levar, apesar dos ensinamentos, não deu ouvidos,
deixou levar pela arrogância, pelo orgulho, pela autossuficiência e por conta disso estava caindo naquela armadilha. E aí a gente vai ver, falando a partir do 10, ele vai trazer assim como se fosse uma história, como se fosse um conto, né? Mostrando como o andar sem juízo desse rapaz levou ele à perdição, a aceitar convites perigosos, se enlaçando de forma errada e perigosa com a mulher leviana, com a mulher imoral, com aquela que se comporta como uma prostituta. E aí a gente segue, depois, a partir do 21, falando, né, nos mostrando como o poder das palavras tem na nossa vida, como as palavras persuasivas nos levam a um caminho de ruínas se nós não nos atentarmos a ela. Elas são capazes de nos levar como um boi ao matadouro. Quando nós vemos, já estamos ali para o abate e prontos a morrer, e não vimos porque fomos seduzidos por ela. Ele traz esse entendimento, né, da sedução que a palavra traz, da persuasão que a palavra traz e como devemos nos atentar àquilo que nós estamos ouvindo, ter os nossos ouvidos atentos para não deixarmos nos seduzir pelas palavras. E aí ele vem do 24 a 27, encerrando esse capítulo, lembrando sobre manter a atenção no ensino, não deixar que o nosso coração, que é o nosso modo de pensar, porque o que acontece? Para aqueles que escreveram a Bíblia, para os judeus, para quem escrevia a Bíblia naquela época, eles não tinham essa questão do coração como nós. Quando eles falam do coração aqui, eles se ligam muito à questão do pensamento, porque, como fala em Provérbios 4:23, guarde seu coração que dele procede a vida, que é basicamente guarde os seus pensamentos. Nós que pensamos mais nessa forma de coração, nós trazemos mais para essa questão do coração, órgão coração. Mas quando eles falam do coração aqui, eles estão falando sobre o pensamento. Então, mais uma vez, ele traz essa questão de não deixar que o nosso coração, os nossos pensamentos se voltem para o caminho tortuoso. E nos lembra, né, que todos nós temos escolhas, como esse rapaz, ele teve essa escolha aí. Ele foi sem juízo, ele acabou seguindo por essa vereda aí. E nos lembra que todos nós temos escolhas. O Senhor nos chama a fazermos as certas, mas nem sempre nós fazemos. Então nós precisamos nos atentar a isso para fazermos escolhas certas. E é isso. Eu queria deixar o capítulo 7 hoje. Se você gostou, se você está gostando desse tempo lendo a Bíblia, não deixe de se inscrever no canal, de curtir aqui, porque é muito importante para mim saber o que vocês estão pensando a respeito. É isso, um beijo e até!